Rapaziada, e o Flamengo venceu aí seu jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã e a gente vai dar uma olhada aqui no que a mídia esportiva está repercutindo sobre essa vitória com muitas polêmicas de arbitragem. Vamos ver aqui o que o Felipe Melo falou sobre a vitória do Mengão e claro, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Todo dia tem vídeo aqui no canal falando sobre o Flamengo, sobre o mais querido. Vamos lá ver o que eles falaram. É o melhor ataque do campeonato, é a melhor defesa do campeonato. E com certeza vai brigar até o final por esse título brasileiro e os outros também que vai disputar, que é a Copa do Brasil, é a Libertadores. O Flamengo hoje tem demonstrado um leque de possibilidades. Você fecha uma coisa e tem outra coisa. Realmente, nós falávamos muito de Palmeiras, próprio Cruzeiro, que perdeu hoje, mas hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, pelo menos dentro de campo jogando futebol. Líder com um jogo a menos, 3 vitórias seguidas e com uma janela que ainda está aberta e não para de trazer gente, Henrique. E várias possibilidades, né? No jogo passado, a gente falou, eu pelo menos falei muito do Everton Araújo, que fez uma partida extraordinária. Hoje, o Alan volta e faz uma partida também muito consistente. Então, assim, dentro daquilo que é esse elenco do Flamengo, das possibilidades, a gente está vendo, né, os novos reforços, o Royal, o Emerson Royal e o espanhol, né, o Sarru. Então, assim, é um Flamengo que vai brigar por tudo, Rizek. A gente não tem dúvida disso, tá montando o elenco para isso. Já tinha um elenco forte, é claro, perdeu uma peça, na minha opinião, muito importante, que foi o Gerson, que era uma peça muito importante para esse elenco, mas está trazendo jogadores para também manter não só o nível desse 11 titulares, mas também de possibilidades quando algo não está dando certo, como hoje. Hoje iniciou com o Pedro, daqui a pouco estava com o Wallace Ian, daqui a pouco está com o Juninho. É muita possibilidade e o nível não cai. Às vezes o nível ou mantém ou aumenta. Então é um Flamengo que vai chegar forte para esse resto da temporada para buscar tudo. Aliás, não sei se vocês concordam, estava conversando com o Felipe vendo o jogo aqui, sobre o Pedro. Pedro voltou contra o Fluminense domingo passado, entrou aos 26, fez o gol aos 39. Aí foi titular contra o Bragantino e hoje não fez gol, mas não sei se vocês vão concordar. Eu vi o Pedro correndo pra caramba, se matando em campo, dando combate na direita, na esquerda. Assim, talvez seja o Pedro com o qual o Felipe sempre sonhou, um Pedro combativo, correndo, e esse é o Pedro que o Felipe quer ver, pelo menos na disposição, no combate, na correria. Mais participativo, né? Sim. Estando presente em muito mais ações do jogo do que simplesmente numa finalização. Mas o Araújo ajuda demais. E hoje foi assim, fantástico. O menino que entrou, o menino que entrou, que fez a jogo, inclusive ele entrou, deu muito mais profundidade, né? O Wallace Ian, ele entrou, deu muito mais profundidade, muito mais dinâmica do meio para o ataque do Flamengo. Então, assim. Ele nunca entra mal, né? Exatamente, ele está sempre muito bem. Ele faz jogada, ele parte para cima do adversário. É moleque debochado, você viu que ele estava ali discutindo com o Hulk perguntando um monte de coisa para ele, debochado, coisa de moleque mesmo, que é bom para o clube, para o Flamengo, no caso, né? Então, assim, sobretudo, essa substituição fez uma diferença enorme para o Flamengo no jogo de hoje. Eu penso que se não tivesse feito essa substituição, de repente, o Galo conseguiria segurar o empate. É o leque de possibilidades que a gente fala do Flamengo. Esse leque entrou muito bem. E vai melhorar, né? Royal chegando, Saul chegando, Samuel Lino. O Royal chega para ser titular para vocês? O Royal chega para... Por exemplo, o Varela tá jogando bem, certo? Inegavelmente. Dependendo do jogo. O Royal chega para ser titular ou para brigar pela posição, na opinião de vocês? Para brigar pela Também acho. Mas eu acho que vai depender muito do jogo, da característica. São características diferentes, exatamente. O Royal se assemelha mais ao Wesley, de ser mais agressivo, e o Varela mais equilibrado. Muito mais forte fisicamente. Absurdo, né, a questão física do Royal. Ele vai bater e voltar assim, com muita facilidade. É claro que se o Felipe Luiz optar por um esquema onde ele vai querer um lateral, como Vinha hoje falou mesmo na entrevista, hoje eu fiquei um pouquinho mais, eu gosto de sair mais, mas é o caso do Royal. Se precisar sair, ser mais intenso, o Royal é titular. Agora, se precisar de uma contenção para abrir um lado esquerdo, para colocar alguém para jogar daquele lado, com certeza o Varela tem vantagem. Elenco, né? Que vocês estão falando das alterações. Tem 5 alterações que estraga times, né? As do Flamengo melhora o time. Não importa qual o time titular que o time comece, as alterações melhoram. Mas é isso, assim, eu acho que o grande diferencial da preparação física é quando você consegue equiparar seus titulares e seus reservas, ponto. O Flamengo conseguiu. Só que aí você pega um banco de muita qualidade. Melhor elenco da América Latina, né? Acho assim, daqui dos nossos, com certeza melhor elenco. Quando os jogadores que... Se ele poupa, ou se ele muda, ele pega os jogadores do banco, os jogadores do banco entram bem. O Wallace Ian, o Losetti lembrou bem. Dificilmente ele entra no jogo fora da temperatura que o jogo pede. No jogo passado ele decidiu. Exatamente. É ele que faz. É claro, o Vinha começa a jogada,
e ele dá a opção por dentro e espera o Wesley passar para dar o toque. Tem a personalidade que o Felipe falou, né? Ele vai pra cima, ele encara mais pegar as atuações velho. dele desde que entrou contra o Chelsea, é impressionante, cara. Isso é ótimo pro clube, assim. Eu só que rival não gosta. Eu, quando eu tava no campo, eu falei, vou pegar esse moleque, caçar, tentar entrar na cabeça. Normal, mas eu quero esse atleta no meu time. Eu quero um atleta que desestabiliza o outro no meu time. Isso faz parte do futebol. Mas é curioso, porque a gente vê o Wallace o Ian, o próprio Vinha. Quando o Felipe fala desses jogadores, o Felipe fala que vocês não acompanham o dia a dia deles. Diz que esse moleque é um cavalo treinando. Diz que é absurdo, o que ele vai pra cima da zaga titular, o que ele bagunça no treino, entre aspas, bagunça no sentido positivo, o que ele gosta de treinar, o que ele gosta de aprender. É isso, Isaac, não tem como dar errado. Quando você quer viver o futebol e, acima de tudo, você, mesmo tendo uma idade já avançada, você quer aprender a cada dia, porque cada dia você tem algo a aprender. O Vinha foi a mesma coisa. Quando perguntaram pro Felipe na coletiva anterior, no jogo contra o Bragantino, que ele faz a jogada do gol, o que você tem para falar do Vinha? Te surpreende? Ele falou, não. É que vocês não estão no dia a dia acompanhando o que esse cara treina. Ele treina 2, 3, 4 horas, ele não cansa, ele vai, ele volta, ele treina separado, ele faz cruzamento. Não tem como dar errado, é absurdo. Eu tenho propriedade para falar do Vinha, que eu trabalhei com o Vinha no Palmeiras, né? E o Vinha é um cara super profissional, que é aquela gana, aquela raça uruguaia. Realmente é um cara muito fora da curva em termos de profissionalismo. Cara que busca sempre o melhor. O adjetivo que você usou pro Wallace é para ele também, é um cavalo. Quando o cara que fica 10 meses, né, se recuperando de uma lesão, o cara quando volta, é impossível ele voltar 100%. Ele começa a sentir dor em outros lugares, ele tem que ser muito profissional para ele manter o ritmo. Então, assim, ele está sempre melhorando. O jogo contra o Bragantino, a jogada que ele faz o gol, é jogada de quem é muito forte fisicamente, de forte com a arrancada, com a bola no pé. De um cara que ainda não está 100%. De um cara que exatamente, ele deu entrevista e falou assim, 80 minutos, eu falei que o Felipe estava com a perna pesada, ficou 10 meses parado, tá com a perna pesada. Então, Ele, assim, ele realmente mudou o Fla-Flu, né, quando ele entrou, foi bem contra o Bragantino. Agora, você enfrentou o Carrascal também pelo Palmeiras na Libertadores, né, que tá a caminho do Flamengo. Tenho muita gratidão a ele, porque Isso que eu ia falar. sem dúvida alguma, a expulsão dele, eu acho que Isso que eu ia não teríamos passado. Ele foi expulso, a gente meteu 3 no River lá, Monumental de... Não foi no Monumental, o jogo foi em outro lugar, mas metemos 3 na Argentina. Acho que foi no campo do Independente, não foi? E depois do jogo de volta a gente perdeu de 2-0, foi um Deus nos acuda. Agora, a gente estava elogiando o Pedro, né? Antes do Mundial, o Arrascaeta estava voando, o Pedro estava tentando retomar o espaço dele. A impressão que eu tenho é que do Mundial para cá, o Arrasca não conseguiu fazer a diferença como ele vinha fazendo. Já não foi brilhante no Mundial, foi questionado, inclusive, desde a volta também o Arrasca não está jogando o que ele... Pô, ele era o grande jogador do campeonato. Ele era o artilheiro do campeonato quando parou o Mundial, né? Aí volta, o Caio Jorge assume a liderança. Será que é impossível ter os dois bem ao mesmo tempo? É o feitiço de Áquila? É o feitiço de Áquila. Né? Impossível não é, mas assim, mostra mais uma vez como é o elenco do Flamengo, né? Eu acho que é uma resposta que o Felipe dá também, ou um aviso que o Felipe dá. O Pedro não estava jogando, porque o Pedro tinha que se entregar um pouco mais. E a gente tem visto, principalmente do Mundial para cá, o Arrascaeta se entregando um pouco menos, digamos assim. É um craque, eu sempre falei, assim, não vou cansar de falar, para mim o Arrascaeta, principalmente no futebol sul-americano, é craque, é muito acima dos demais. Mas no futebol de hoje você precisa ter mais intensidade, você precisa correr, você precisa ajudar os seus companheiros. De repente é por isso que o Felipe hoje deixou o Pedro mais tempo e não tirou o Arrascaeta. Mas assim, mostra o elenco do Flamengo. O Arrascaeta saiu, quem entrou e manteve o ritmo de jogo, melhorou o ritmo de jogo, porque o Flamengo hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor time que nós temos. E tem a questão também, Rizek, da leitura do adversário sobre o Arrascaeta, né? Porque quando você começa a chamar a atenção, claro que o adversário vai olhar e falar assim, não podemos deixar o Arrascaeta jogar, podemos dar espaço para ele, não podemos deixar fazer o que ele tem feito. E aí, para ele, sem a intensidade necessária para ele achar esses espaços, claro que vai ficar mais difícil. Mas essa marcação individual igual hoje, o Alan Franco, Fausto Vera, é difícil para um jogador que não tem tanta intensidade sair dessa marcação. Você sabe que essa é uma curiosidade que eu tenho em relação ao plano do Cuca e do Felipe para hoje, porque hoje o Arrascaeta, no posicionamento, foi o de 2019. Ele começou o jogo na esquerda, ele saía da esquerda e vinha para dentro, como ele fazia naquele time em que a dupla de ataque era Gabriel e Bruno Henrique, do lado direito era o Everton Ribeiro, hoje foi o Plata, jogadores totalmente diferentes. Mas ele tinha a dupla hoje, Pedro e Bruno Henrique, com o Arrascaeta vindo da esquerda. Então eu não sei se o Cuca adaptou o plano quando se deparou com isso e colocou o Saravia no Arrascaeta, ou se ele já se preparou para isso, mas concordo com o Henrique, enfim, complementando o que eles disseram, que eu acho que é perfeito. Tem a questão da intensidade, tem a questão da atenção do adversário, você soma tudo isso
E o Felipe, sabendo que o Cuca procura uma marcação individual, ele falou, opa, eu vou voltar o Arrascaeta para uma posição que ele já não vinha jogando, tirar ele do centro do campo para ver se eu bagunço um pouquinho. E neste aspecto do jogo, a estratégia do Cuca sobressaiu, porque ele conseguiu marcar muito bem o Arrascaeta. É porque o Arrasca vinha brilhando muito, né? Até o Mundial, né? Tava decidindo jogos, também, né? eu acho, né? Acho que às vezes quando ele dá uma cansada, assim, ele tem uma queda em volume de jogo, que é o normal, que a gente vê, né? Ele participando mais em ações com bola. Eu acho que quando ele ele chega num pico físico, assim, ele tem uma queda. Já aconteceu isso em outros momentos, em outras temporadas. Aí ele passa um pouco, daqui a pouco ele retoma de novo. Eu acho que passa por esse momento o Arrascaeta, acho que esse desgaste é algo normal. Eu lembro que no começo da temporada, quando a gente falava assim, gente, quando a temporada normal, começando no antigo calendário, geralmente setembro a gente tinha muitos jogadores desgastados. Como a gente começou uma temporada mais cedo, mesmo os times que adiantaram as voltas, jogaram o começo dos campeonatos estaduais com equipe reserva, você já estava trabalhando fisicamente alguns jogadores. A minha previsão, e ouvindo algumas pessoas que estudam a parte física, era que agosto já começaria a ter um certo cansaço para os jogadores de alto nível. Eu acho que o Arrascaeta pode estar entrando nesse espiral. Preocupante nessa situação aí de cansaço, como a Ana Thaís falou aqui do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo, o Felipe Luiz tem que dar um descanso pro Arrascaeta físico, principalmente no jogo da Copa do Brasil. Eu acho que tem como poupar o Jorginho e o Arrascaeta, porque o Jorginho, cara, tá jogando todo o jogo. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Tem que preservar o Arrascaeta e o Jorginho ou não? Deixa aí nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like. E até o próximo vídeo.